Olá a todos! Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2026, e estou aqui para falar sobre o que está acontecendo no conflito em curso entre o Ocidente e o Irã, na Ásia Ocidental. Mas antes de chegar a isso, soubemos há poucos instantes que a luta entre os iemenitas e a Arábia Saudita está piorando cada vez mais. E parece que os iemenitas, o Ansarullah, usaram 4 mísseis balísticos e atingiram o porto de Mocha, que fica perto de... Deixe-me abrir aqui o porto de Mocha para entender onde ele fica, porque é muito importante entender a importância da localização onde eles estão lutando agora. Então, o governo iemenita está lutando contra o Ansarullah. Deixe-me abrir isso aqui. Let me just bring that up. Yeah, looking at the map here, you can see Olhando o mapa aqui, dá para ver que Mocha fica aqui, em algum lugar por aqui, e olhando o mapa, vai ficar perto, fica muito perto de Bab al-Mandab. E você sabe aquele estreito que, de certa forma, agora está sob o bloqueio iemenita. Então a luta continua. E esse ataque tinha o objetivo de destruir a logística que a Arábia Saudita está enviando para aquele porto, porque eles estão abastecendo esses grupos que lutam contra o Ansarullah. E querem criar algum tipo de guerra dentro do Iêmen para influenciar o foco em Bab al-Mandab. Pelo que entendo, não há sinal de que a Arábia Saudita vá recuar no envio de armas. É por isso que vocês veem que eles usaram 4 mísseis balísticos para destruir esses 2 navios logísticos sauditas, e eles estavam transportando armas para essas pessoas no Iêmen. Então a luta está acontecendo lá, e aqui estão imagens disso. Como vocês veem, eles atingiram os alvos. Foi muito preciso. Ambos os mísseis, pelo menos 2 ou 3 deles, atingiram o alvo, e tudo está em chamas agora. Na minha opinião, a situação está ficando caótica no caso da Arábia Saudita. Hoje soubemos que as exportações de petróleo deles estão diminuindo drasticamente. Isso significa uma pressão enorme sobre a economia deles. E a outra frente era a guerra entre a Arábia Saudita e o Iraque. Parece que depois dessas conversas e negociações de bastidores entre autoridades do Iraque e da Arábia Saudita, e talvez mais adiante com, a cooperação ou participação de algumas forças regionais, estou falando das forças do eixo da resistência, não sabemos. Não sabemos claramente, porque houve algumas reportagens da Arábia Saudita. A Al Arabiya, que é um veículo de notícias saudita, mencionou o chefe da Força Quds. Eles a chamam de Força Quds. Ela faz parte da Guarda Revolucionária Islâmica e opõe Scarif do Irã. For operation outside of Iran. They said he was in Iraq, which was not... Disseram que ele estava no Iraque, mas isso não foi confirmado por nenhuma fonte no Irã, nem por outras fontes. Foi uma espécie de fonte saudita que mencionou isso. Só isso. Não sabemos o que estava acontecendo nos bastidores, mas parece que afinal a resistência no Iraque, ou as PMF, as Forças de Mobilização Popular, decidiu não atacar a Arábia Saudita até agora. Eles não disseram que não vão retaliar, disseram que vão fazer uma pausa. E essa pausa está em curso, e nada está acontecendo nessa frente. Por outro lado, vemos que a Arábia Saudita está redobrando sua ofensiva no Iêmen. Mas o problema para a Arábia Saudita é que os iemenitas não vão recuar. Essas pessoas sabem o que querem. Quando se fala em Ansarullah, iemenitas e Houthis, estamos falando de 80% da população. É a maioria do povo no Iêmen, afetada pelo cerco há muitos anos. São 12 anos de cerco contra essas pessoas. Então, elas buscam uma solução legítima, uma espécie de estratégia. Porque se a Arábia Saudita quiser pressioná-las, elas podem facilmente pressionar a Arábia Saudita pela questão do Estreito de Hormuz, agora, e de Bab al-Mandab, como vimos na reportagem. Então, se vocês não vão nos deixar respirar, nós também não vamos deixar vocês respirarem. É isso. Esse é o principal objetivo dos iemenitas neste momento.
And the other point is E o outro ponto é o que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã. E ontem soubemos que o ministro das Relações Exteriores da Turquia estava dizendo que se os Estados Unidos não vão pressionar Israel, eles vão fazer alguma coisa. Isso significa Egito, Turquia e talvez Catar. Ele mencionou o Catar como parte disso. Ele disse: vamos tomar uma medida radical. Não sabemos o que isso significa. Eles vão colocar tropas em túneis subterrâneos em Gaza para forçar Israel a sair? Ninguém sabe. Para ser sincero, não vejo a Turquia indo tão longe, nem o Egito, porque sabemos que eles não querem confrontar os Estados Unidos. They don't want to confront the United States, and the United States is experiencing a lot of pressure despite. E os Estados Unidos estão sofrendo muita pressão, apesar de, sabe, fingirem que está tudo bem. Mas agora, como vocês veem, Jared Kushner ele vai na próxima semana. Ele estará em Israel, conversando com os israelenses, porque parece que há muita pressão da Turquia e de outros países sobre Donald Trump e seu governo para forçar Israel a implementar a segunda fase daquele chamado documento do Caminho para a Paz, um documento de 15 pontos. É isso que está acontecendo lá. O outro ponto é, o que isso significa? O Iêmen está atacando a Arábia Saudita e atacou Aramco novamente com drones. Acabamos de saber disso há poucos instantes. Isso significa que eles estão atacando mais. Estão atingindo as instalações de petróleo na Arábia Saudita. Até agora, atingiram Jazan, atingiram a refinaria de Jazan e instalações de petróleo. Também atingiram o tanque de armazenamento em Jazan. Em Abqaiq, atingiram o alvo, a refinaria de Abqaiq, que fica perto do Bahrein. Se você olhar o mapa aqui, deixe-me mostrar onde fica Abqaiq, que é tão importante. É estratégico. É aqui. A refinaria que eles atingiram fica aqui. É muito perto do Bahrein e do Catar. Então, essa é a situação atual, no caso do Iêmen e da Arábia Saudita. E o problema é que, por um lado, os Estados Unidos estão tentando pressionar o Irã. Não há nenhum sinal de que eles estejam negociando ou chegando a algum tipo de acordo. Há alguns rumores. Por exemplo, soubemos pelo embaixador do Paquistão na Rússia. Ele disse à TASS, uma agência de notícias russa, que nos bastidores eles estão negociando. Os iranianos estão negociando com J.D. Vance. É só isso. Nós não. Mas, acompanhando a mídia iraniana, ou até mesmo a mídia no Ocidente, você não vê nenhum sinal, nenhum comentário sobre o que está acontecendo nos bastidores. O que sabemos é que Scott Bessent está falando em colocar muita pressão sobre a economia iraniana. Ele disse que na próxima semana vão esmagar a economia iraniana. Vai ser algo muito diferente. Sabe, eles nunca fizeram isso antes, disse ele, e vão fazer isso na próxima semana, colocando muita pressão econômica sobre o Irã. É isso que está passando pela cabeça do governo Trump. Nós soubemos, pelo embaixador iraniano na Rússia, que os Estados Unidos querem levar o Irã à falência. O que isso significa? Significa que querem pressionar a economia iraniana. Isso seria usando o bloqueio que está em curso. Não há nenhum sinal de que o bloqueio possa fazer isso. Então, o que seria? Seria uma espécie de embargo terrestre, um bloqueio por terra. Isso significa que você teria de passar por 15, ou seja lá quantos países ao redor do Irã, mencionando aqui Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão. Afghanistan, Turkmenistan, here going to Azerbaijan, Armenia, Turkey. Você vai para o Azerbaijão, a Armênia, a Turquia, o Iraque, a Arábia Saudita. E isso significa, você sabe, os países do Conselho de Cooperação do Golfo, até Omã. Então eles têm que ir, não só isso, você tem que ir até, você sabe, a Rússia. E a Geórgia, aqui, a Geórgia não fica perto do Mar Cáspio. Mas não há como desconectar a ligação entre o Irã e a Rússia. E os dois, nesse momento, estão sob uma enorme pressão econômica das sanções. Sanções primárias sobre a economia iraniana. Sanções primárias e secundárias sobre a Rússia. Muitas sanções desde o início da guerra na Ucrânia. E, basicamente, eles estão cooperando agora porque não há como. Eles entendem que estão lutando a mesma guerra. They understand they're fighting the same war. One side and the other,
um lado e o outro. O jogo é que, com o passar do tempo, os dois governos, o governo Trump e o governo Putin, estão se aproximando. Quando a guerra... Eu me lembro que, antes de começar a guerra contra o Irã, antes de junho de 2025, havia algum tipo de entendimento no Irã de que talvez conseguissem algum tipo de acordo com o governo Trump. Esses dias acabaram. Ninguém está falando sobre negociações. Ninguém acreditava que o governo Trump seria capaz de chegar a um acordo. E não há mais nada ali, porque Donald Trump fez um acordo. Ele assinou um memorando de entendimento e depois recuou. Hoje, estão falando em exercer pressão econômica. Em vez de conversar ou negociar, querem forçar o Irã a capitular. Ficamos sabendo disso pelo comandante do CENTCOM, Brad Cooper. Ele está falando sobre... Ele estava conversando com israelenses e disse que forneceu assistência ao governo Trump com informações ou com sua avaliação de que talvez um novo ataque, uma nova rodada de ataques contra o Irã, pressionaria o governo iraniano e o forçaria a negociar. A questão é, que tipo de negociação eles querem? Isso é negociação ou capitulação? O Irã não vai capitular. E mesmo a pressão econômica, eu preciso repetir isso várias vezes, porque a economia iraniana não depende tanto do exterior. E sabe, por causa das sanções, eles vêm sofrendo, há muitos anos, uma pressão enorme de fora. Talvez você se lembre de 2015 e do JCPOA. Não se tratava apenas dos europeus. Os Estados Unidos, a China e a Rússia também não eram tão favoráveis ao Irã, nem o apoiavam tanto. Eles tentaram fazer o melhor possível, manter uma posição intermediária, de alguma forma no meio, nem à esquerda nem à direita, ou seja, entre o Irã e o Ocidente. E hoje, todo esse cenário foi demolido. É por isso que você vê a Rússia apoiando o Irã apoiando a Rússia e a China apoiando os dois. Isso não significa que eles estejam lutando ativamente na guerra ou fazendo algo assim. Significa que eles chegaram a algum tipo de entendimento de que sua sobrevivência depende uns dos outros, econômica e militarmente. Significa que se os Estados Unidos usarem os sistemas de defesa aérea, os mísseis, as armas ofensivas e defensivas, os mísseis ofensivos e defensivos na Ucrânia, então vão reduzir sua capacidade na Ásia Ocidental e vice-versa. Da mesma forma, se usarem isso na Ásia Ocidental, não vão ter tanto disponível na Ucrânia. Como sabemos, a Ucrânia já não tem mais mísseis Patriot. Sabe, nos recentes ataques russos à Ucrânia, com mísseis balísticos, você não vê nenhum interceptor sendo lançado, nem para tentar enfrentar esses mísseis. Isso significa que a Rússia pode atingir cada um dos alvos na Ucrânia sem enfrentar nenhum tipo de dificuldade por parte dos sistemas de defesa aérea. É isso que está acontecendo nessa frente. O outro ponto é que eles estão falando de contenção, da política de contenção. Isso não é algo novo. E, aliás, essa era a política em relação à Rússia e agora também contra o Irã. Porque a contenção significa que você vai continuar com as mesmas sanções contra a economia deles, que é o objetivo da nova resolução que os Estados Unidos estão propondo. E ela foi elaborada por Richard Blumenthal e Lindsey Graham, antes de Lindsey Graham morrer. Eles prepararam esse documento. E agora sabemos que esse documento é contra o Irã e a Rússia, e que endurece ou amplia as sanções e a aplicação das sanções contra esses dois países. Então, essa é a política de contenção. Não há como acreditar que essa política teria sucesso. Ela não teve sucesso por tanto tempo. Na minha opinião, ela não era tão aplicável, porque você olha para a contenção da China, a contenção da Rússia. Imagine como era a Rússia antes de começar a guerra na Ucrânia. Imagine como era o Irã antes de começar a guerra contra o Irã. Isso significa que a cada passo que os Estados Unidos dão para pressionar esses países, ou para ser mais direto, enfraquecê-los, eles estão tentando enfraquecer a Rússia na Ucrânia e enfraquecer o Irã na Ásia Ocidental. Então vamos recuar um pouco para entender o que aconteceu até agora na Ucrânia. A Rússia, que supostamente ficaria presa na Ucrânia,
hoje controla 80% do PIB dela, toda a parte oriental da Ucrânia. E acabou de impor um bloqueio a Odessa e Nikolaev. Não há conexão entre a Ucrânia e o Mar Negro. E ela controla tudo na Ucrânia. And controlling everything in Ukraine. The only way that Ukraine can export and import is through the... A única forma de a Ucrânia exportar e importar é pela fronteira que ela tem com a Romênia, a Polônia e aquela região. Se a Rússia decidir atingir alguns alvos ali, isso significaria o fim. Mas esse acesso por terra que eles têm não é tão importante. A rota mais importante seria pelo Mar Negro, que está sob bloqueio russo, como conversamos. Quem é a Rússia hoje? Quem é o exército russo hoje? Como você compara a Rússia de hoje com o que ela era antes de a guerra começar? A Rússia começou esta guerra com um exército defensivo. Basicamente, um exército com uma estratégia de defender a Rússia, não de atacar outros países. E a transformação do exército russo foi impressionante. And the transformation of the Russian army was amazing. Whoever wants to know, basically... Quem quer entender? Bom, a audiência deste canal, em sua maioria, já sabe o que está acontecendo, o que aconteceu até agora na Ucrânia. E isso é importante para entender o que aconteceu. A Rússia está mais fraca? A Rússia está, ficando isolada? Porque, para ser sincero, eles estão repetindo as mesmas políticas na Rússia, contra a Rússia e contra o Irã. Porque todo o conceito é encurralar esses países, reduzir seu poder e isolá-los. Quantas vezes ouvimos, nos últimos 4 anos, que a Rússia está isolada, que ninguém quer falar com eles, que ninguém quer fazer isso ou aquilo? Esse é o caso da Rússia hoje. Vamos supor que amanhã os Estados Unidos decidam pôr fim à guerra na Ucrânia, ou decidam fazer alguma coisa. Quais são as realidades no terreno? A realidade é que a Ucrânia não tem mais nada. Toda a indústria, tudo na parte leste da Ucrânia, tudo se foi. E eles têm algumas terras agrícolas na parte oeste da Ucrânia. Podem usar isso? E a Rússia está controlando tudo. E o exército russo está ficando mais forte. Esse exército está adquirindo muita experiência no campo de batalha. A experiência que conquistaram durante a guerra é inacreditável. Ninguém tem esse tipo de experiência. Nenhum exército tem essa experiência. China, Irã, Estados Unidos, ninguém tem. E os ucranianos? Mas também esses ucranianos, os ucranianos que vivenciaram essa guerra, a maioria foi morta durante a guerra. Então, voltando à Ásia Ocidental, o que isso significa para a Ásia Ocidental? What does that mean to the West Asia? It means that the Iran, before this war started, Isso significa que o Irã, antes de esta guerra começar, chegou até a tentar dar algum tipo de... tentou enviar alguns sinais ao Ocidente, ao governo Trump. Vamos recuar nessas questões e vocês vão responder a esses pequenos movimentos que vamos fazer. Isso significaria que os dois lados chegariam a um meio termo, concordariam em alguma coisa. O Irã estava preparado antes de esta guerra começar. Mas Donald Trump queria tudo. Queria tudo. Foi nesse momento que o Irã disse, não, vamos lutar e vamos continuar negociando. Mas durante a negociação, eles atacaram o Irã. E estamos vendo o que está acontecendo agora com o Irã. Eles não vão recuar no Estreito de Hormuz. Eles estão controlando o Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos, num toma lá, dá cá, as políticas deram início à guerra, atacando o Irã e o Irã respondendo, retaliando. E a situação atual é algum tipo de impasse. Os Estados Unidos não estão mais atacando, o Irã está atacando. Pelo menos nos últimos 4 ou 5 dias, ouvimos que mais de 7 navios ou embarcações foram atingidos por drones ou mísseis iranianos. E não há resposta. Não há retaliação por parte dos Estados Unidos, que deveriam. Você se lembra do Donald Trump? 2 semanas atrás, 10 dias atrás, era tudo assim. Se vocês atingirem um navio no Estreito de Hormuz, vamos revidar com força. Nada disso está acontecendo. E agora, trata-se de uma guerra de desgaste. Isso significa que eles vão manter suas forças militares, sabe? Vão continuar com o bloqueio. Vão pressionar o Irã e sua economia. E eu não sei por quanto tempo eles querem continuar essa guerra econômica que se transformou. Afinal, sabe,
a intensidade disso, presumo que não vamos voltar àquilo. Sabe, em fevereiro, no dia 28 de fevereiro, quando a guerra começou, foi muito intenso. Os ataques, os caças, os aviões-tanque de reabastecimento, todos na região, se deslocando e reabastecendo os caças. Aqueles dias acabaram. Por causa da guerra, os iranianos melhoraram seus sistemas de defesa. E não foi só a melhoria do sistema de defesa aérea do Irã. O Ocidente, os Estados Unidos, estão enfrentando escassez quando se trata de seus estoques. Então eles não vão voltar àquele tipo de guerra. Qual seria o próximo passo? Antes de responder a essa pergunta, acho que precisamos olhar para o quadro mais amplo da região. We have to look at the broader picture of the region. What is going on with Pakistan, with Turkey? O que está acontecendo com o Paquistão, com a Turquia e com a Arábia Saudita? Quando se trata do Paquistão, precisamos saber que o Paquistão não tem uma relação próxima com Israel. Eles não gostam de Israel. E o outro ponto, quando se trata do Paquistão, é a Índia. A Índia tem uma boa relação com Israel. O que Israel fez, vamos colocar assim, vamos nos concentrar em Israel. Israel está fazendo de tudo. Sabe, quando se trata do conflito com a Turquia, você vê que eles estão se aproximando da Grécia e de Chipre, porque sabem que o conflito entre Israel e a Turquia está, de certa forma, escalando na Síria. É por isso que autoridades turcas, em Israel, estão falando da Síria como Gaza, com esteroides. Isso significa que eles sentem a mesma coisa, a mesma ameaça na Síria. O que isso significa? Estamos ocupando a Síria. Se eles tentarem fazer alguma coisa, vamos demolir tudo na Síria. Esse é o principal problema entre Israel e a Turquia neste momento, até mais do que o que está acontecendo em Gaza. Porque a Turquia fala. No discurso e na retórica, Erdogan vem a público e diz: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ajudar nossos irmãos na Palestina. Mas nada de prático. Já quando se trata da Síria, há algo significativo e importante acontecendo lá, porque a Síria fica perto das fronteiras turcas. Eles têm o problema com o povo curdo na Síria. Não querem que Israel crie um novo desafio na parte sul da Síria. E não parece que Israel possa se retirar da Síria tão cedo. Pelo menos eles disseram que não vão se retirar da Síria. Não vão se retirar do Líbano, nem de Gaza e da Cisjordânia. Então essa é a política de Israel. Mas Israel, olhe para o mapa. Todos esses países ao redor de Israel. Você não vê nenhum amigo. Aqui, deixe-me mostrar isso. Você vê Israel aqui, a Palestina. A Jordânia está sob controle dos Estados Unidos. Eles não têm tantos problemas com Israel. A Síria está sob uma pressão tremenda por causa da ocupação israelense no sul. E o governo não está trabalhando, não está funcionando. E eles precisam da Turquia. E quais são os outros países? E você sabe, ali está Israel. O que Israel decidiu fazer foi entrar aqui em Chipre e na Grécia, fazendo parceria com esses dois países. O outro amigo de Israel está aqui, a Índia. Eles não têm nenhum amigo na Ásia Ocidental. Basicamente, estão apostando em Chipre, porque Chipre tem o mesmo problema com a Turquia. O norte de Chipre é turco, o sul de Chipre é próximo da Grécia. Então, esse tipo de conflito pode ajudar a posição israelense na Síria. Pelo menos é assim que eles estão pensando. E a Grécia não é tão poderosa. Na minha opinião, a Índia não é tão estúpida a ponto de se envolver no que Israel quer fazer. Talvez eles estejam pensando em algum tipo de... Não sei, a Índia fornecer armas para eles. Eles já fizeram isso antes. Então esse é todo o conceito de Israel. Então quando se trata do Paquistão, nós conhecemos o conflito entre o Paquistão e a Índia. We know the conflict between Pakistan and India. And after all, it doesn't make sense to me, and there is no need in my... E afinal de contas, isso não faz sentido para mim. E na minha opinião, não há necessidade de haver esse conflito entre esses dois países. Mas eles têm esse conflito. Temos que entender a realidade do que está acontecendo. Mas Israel, quando se aproxima da Índia, manda uma mensagem para o Paquistão. Isso significa que vocês estão se aliando ao nosso inimigo. Então o Paquistão se aproxima da Turquia. Esses dois países têm o mesmo inimigo. De novo, Israel se aproximando da Grécia.
E aí você vê, de repente, a Arábia Saudita surge. E o problema para a Arábia Saudita é que eles estão lutando por causa da situação do cerco ao Iêmen. Because of the situation, the siege on Yemen, they have to defend themselves. Eles têm que se defender. Mas quem vai conseguir defender a Arábia Saudita? Quem vai enfrentar o Iêmen? Os Estados Unidos já tentaram fazer isso antes. Nós conhecemos a experiência dos Estados Unidos. Eles não conseguiram fazer nada contra o Iêmen. O governo Biden, o governo Trump, fizeram de tudo para influenciar, para pressionar o Iêmen. Não funcionou. Como imaginar que o Paquistão e a Turquia fariam algo contra o Iêmen? Para mim, isso não faz sentido. Ele não mount strength numa guerra regional com outro país muçulmano. Qual seria o principal objetivo? What would be the main objective? The main objective, in my opinion, with Saudi Arabia. O principal objetivo, na minha opinião, com a Arábia Saudita é, mais uma vez, Israel. E talvez também pressionar o Irã de alguma forma, porque eles acham que no Estreito de Hormuz, o Irã está ganhando muita influência. Isso vai ser aceitável para a Arábia Saudita. Eles não gostam disso. Nenhum desses países, nenhum dos países do Conselho de Cooperação do Golfo nesta região, gosta do que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Mas a realidade mudou. A realidade mudou, e o Estreito está sob o controle do Irã e de Omã. Não se trata apenas do Irã, mas o Irã quer controlar tudo no Estreito. Eles não querem que os Estados Unidos voltem. Esse é o principal objetivo. This is the main objective. And they said it yesterday and the day before. We had the new. E eles disseram isso ontem e anteontem. Tivemos o novo chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã dizendo: estamos preparados para continuar a guerra e vamos alcançar todos esses objetivos. Isso me lembra a forma como Putin vem falando sobre a situação na Ucrânia. Vamos conseguir os nossos termos, vamos alcançar os nossos objetivos. Isso significa que vai acontecer em breve? Eu não acho. É por isso que acredito que essa guerra vai continuar. Vamos ver a continuidade da guerra. A única forma de pôr fim ao conflito seria uma decisão por parte do governo Trump. Eles vão continuar? Vão continuar com o toma lá, dá cá, ou talvez com o bloqueio? The tit for tat, or maybe the blockade, because the blockade. Por causa do bloqueio, a economia iraniana não tem problemas com as importações. O único problema que eles estão enfrentando agora é exportar o petróleo. E não vai haver um controle de 100% sobre tudo, nem pressão sobre tudo. As importações, de alguma forma, contam com outras rotas pelo Mar Cáspio, por outras rotas entre o Irã e a China. Há uma ferrovia que passa pelo Paquistão, e as outras rotas estão abertas para o Irã. E mesmo para exportar, eles podem usar essas rotas, mas elas têm, suas próprias limitações. Da mesma forma que a Arábia Saudita tem suas próprias limitações, se decidir usar o canal de Suez, em vez de usar Bab al-Mandab. Se quiser usar o canal de Suez, haverá limitações, as suas próprias limitações. They have its limitations and its own limitations. This is Essa é, eu acho, a questão mais ampla. Quem vai recuar? Pelo que entendo, todos esses países do Conselho de Cooperação do Golfo vão recuar. Eles não vão continuar. Vão pedir que os Estados Unidos façam alguma coisa a respeito. Seria algo militar, econômico, mas eles querem que isso aconteça o mais rápido possível. Esse não é o caminho. A Arábia Saudita tem total controle sobre suas próprias políticas internas em relação ao Iêmen. Ela pode suspender o cerco ao Iêmen e vai reabrir Bab al-Mandab, pelo menos pelo que sabemos hoje. Não sabemos se, ao suspender o cerco, o Iêmen terá alguma outra exigência, talvez. Não sabemos. Mas pelo menos eles podem negociar com os iemenitas. Eles estão preparados para isso? Eu não vejo isso por causa da arrogância na Arábia Saudita. I don't see that because of the hubris in Saudi Arabia. They don't think that these people, Eles não acham que essas pessoas mereçam negociar. Eles não enxergam os iemenitas. Eu não gosto disso. De certa forma, é racista a maneira como eles veem o Iêmen, porque essas pessoas têm enfrentado catástrofes atrás de catástrofes no Iêmen. Comida, remédios, tudo no Iêmen. Então elas querem sair desse tipo de problema. Quanto ao Irã, eu acho que os Estados Unidos e o Irã vão continuar nessa guerra, e ela vai seguir, até o último dia do governo Trump.
A única alternativa seriam os rumores que estamos ouvindo do Paquistão. Como eu disse, o embaixador paquistanês na Rússia afirmou que eles estão negociando. Mas mesmo com as negociações, o que é isso? Qual é o principal objetivo dos Estados Unidos? What is the main objective of the United States? Are they going to get back to the MOU? Iran is not going to accept. Eles vão voltar ao memorando de entendimento. O Irã não vai aceitar um memorando de entendimento, porque quer que Israel se retire do Líbano. Quer que Israel se retire de Gaza. Eles não mencionaram a Síria. Se assumirmos que a Turquia e o Paquistão façam alguma coisa, alguma negociação, não sei, talvez alguma articulação, novas conversas entre esses países possam colocar a Síria na lista do Irã. Mas neste momento, ela não está na lista. Eles estão falando do Líbano, de Gaza, da Palestina, do Iraque e do Iêmen. E eu acho isso justo. Sabe, Israel, você não pode encontrar segurança, não pode melhorar sua posição na região, ocupando outros países. E os Estados Unidos, imagine como a situação mudou. Antes de esta guerra começar, o Irã não tinha nenhuma influência para falar sobre o Líbano, sobre a Palestina, sobre o Iêmen. Isso mostra como o Irã está se sentindo cada vez mais confortável com o passar do tempo. Não vejo nenhum sinal de que o Irã esteja recuando, de que vá recuar ou de que será enfraquecido. Seu estoque de mísseis e drones está melhorando cada vez mais. Seu sistema de defesa aérea está melhorando. E hoje, não sei se você viu as novas imagens. Eles mostraram todos esses drones e aviões que atingiram durante a guerra. Publicaram todas essas fotos. Prepararam imagens desses drones e aviões que foram atingidos durante a guerra. Eles não têm medo do que está acontecendo. E pela primeira vez em 46 anos da República Islâmica do Irã, eles estão falando diretamente com os Estados Unidos. E estão dizendo, Palestina, Israel deve sair da Palestina. Palestine, Israel should get out of Palestine. Lebanon, we're going to do. O Líbano, é isso que eles vão fazer. Vocês se lembram de quando Donald Trump foi à Turquia, naquela cúpula da OTAN? Ele estava negociando seriamente com al-Jolani, al-Sharaa, na Síria, para fazer algo na parte norte do Líbano. Nós não sabíamos disso. Estávamos falando sobre isso. Não sabíamos até onde esse movimento iria. Mas ontem soubemos que os iranianos enviaram uma mensagem ao governo, al-Sharaa, na Síria, por meio do governo turco. E disseram, se vocês fizerem algo contra o Líbano, nós vamos atacá-los. Vamos atacá-los com força. E o Palácio Presidencial na Síria, eles vão atingir o Palácio Presidencial com mísseis balísticos. Acho que isso é algo novo. Quando você olha para a forma como o Irã está falando ou confrontando os Estados Unidos na Síria, porque essa era a jogada de Trump na Síria, fazer algo na parte norte do Líbano. Você sabe que o Hezbollah está na parte sul do Líbano? Então, se eles fizerem algo na parte norte, não vai ser tão fácil para o Hezbollah resolver isso. E o governo do Líbano não é tão poderoso. Eles não têm um exército. Não têm muita capacidade de fazer algo contra esses terroristas, as forças do Estado Islâmico na Síria. Então isso não significa que eles vão agir sozinhos, sem nenhum tipo de apoio. Significa que quando Donald Trump diz que eles podem ir para lá, vão fornecer a eles tudo de que precisarem. Então vão armá-los de forma adequada, apropriada, para que estejam 100% preparados. E aí façam algo. Portanto, isso poderia ter sido um enorme problema para o Líbano. A política no Líbano é provocar uma guerra civil dentro do país. Se você faz alguma coisa no norte do Líbano, se tem o governo de lá se voltando basicamente contra seus próprios cidadãos, negociando com Israel e falando em desarmar o Hezbollah, enquanto eles veem o que aconteceu em Gaza, imagine o quão irrealista é a situação do governo no Líbano. Você olha para o que aconteceu em Gaza e pede o desarmamento do Hezbollah. Se desarmarem o Hezbollah, quem vai defendê-los? Quem vai defender o Líbano? Quem vai forçar Israel a sair do Líbano? Eles desarmam, derrubam o governo Assad na Síria. Isso foi o fim da ocupação da Síria? Esses líderes no Líbano aprendem alguma coisa?
No momento em que Bashar Assad foi derrubado na Síria, Israel atacou cada coisa na Síria e destruiu tudo. Israel attacked each and everything in Syria and destroyed everything. All these military bases in Syria, the equipment, the weapons, they Todas essas bases militares na Síria, os equipamentos, as armas que eles tinham, destruíram tudo. Eles vão se retirar da Síria. Não fizeram isso. E vai ser a mesma coisa. No momento em que desarmarem o Hezbollah, será a mesma coisa. Eles não vão ter nenhum tipo de arma. Desarmamento significa desarmar seu povo e se preparar para a ocupação israelense da sua terra. E eu não entendo o governo no Líbano. Não sei qual é o objetivo principal, mas isso é trágico. Mas o problema de Israel neste momento é o Irã. Voltando ao que eles disseram antes de esta guerra começar, eles disseram: a cabeça do povo está em Teherã. Temos que destruir isso. Temos que fazer alguma coisa a respeito. We have to destroy that. We have to do something about it. And the head of Octopus right now is growing. E a cabeça do povo, neste momento, está crescendo. E temos outra cabeça do povo na Turquia. E quem está ajudando a Turquia é o Catar. E Israel está fazendo novos inimigos. E essa é a receita para guerras desastrosas e intermináveis na Ásia Ocidental. O Irã está pressionando Israel para que não ataque o Líbano. O Irã disse a Israel: se vocês atacarem o Líbano, basicamente eles estão falando de Darria, porque Darria é uma área enorme. A população é de 500 mil pessoas, se não me engano, e fica na parte sul de Beirute, sendo majoritariamente xiita. E é por isso que, veja, no momento em que Israel tenta atacá-los, o Irã disse: nós vamos atingir vocês. Eles atingem a parte norte de Israel. Então dá para ver como o Irã está ficando mais forte. You see how Iran is growing stronger. You don't need to go on offensive. Você não precisa partir para a ofensiva. Trata-se de dissuasão. O Irã está tentando criar dissuasão, não só para si mesmo, mas para todo o eixo da resistência. Isso é algo enorme. Isso é algo importante. Não será o Irã sozinho, mas uma combinação dessas forças se unindo. Eles estão tentando criar dissuasão. Dissuasão significa que Israel vai deixar o Líbano e acabar com a ocupação na Palestina e, eu diria, com a ocupação na Síria. Se o governo da Turquia ou do Paquistão tiver interesse em controlar Israel, terá de se juntar a isso. Não há como pressionar Israel. O único país que pode fazer isso são os Estados Unidos. Mas Donald Trump não é tão forte assim. Donald Trump is not that strong. He's not doing these days, you know. Ele não está fazendo isso hoje em dia, sabe? Houve uma reportagem no Axios pouco antes de eu vir para este slide. Diz que Donald Trump está ignorando. Estão perguntando a Donald Trump se ele apoia Benjamin Netanyahu em Israel nas próximas eleições israelenses. Ele está ignorando, não está endossando Benjamin Netanyahu. Mas quem é Donald Trump? O cara deu tudo a Benjamin Netanyahu para destruir, demolir, arrasar Gaza. O que está acontecendo em Gaza é produto de dois governos dos Estados Unidos, o governo Biden e o governo Trump. Quem vai acreditar nesse tipo de mentira do Axios, de que ele não vai apoiar Benjamin Netanyahu? Ele arriscou tudo por Benjamin Netanyahu. A guerra, essa guerra desastrosa para os Estados Unidos na Ásia Ocidental, começou por causa de Benjamin Netanyahu e do seu desejo, do seu sonho de derrotar o Irã. Ele precisa vender essas mentiras agora em Israel. Como ele mesmo diz, veja a forma como está falando em Israel. Ele diz: estamos mais fortes do que antes. Destruímos a capacidade iraniana de produzir mísseis e drones, e isso, e aquilo. O programa nuclear deles. Destruímos tudo. As instalações nucleares, eles não têm mais isso. Isso são mentiras, porque ele precisa que as pessoas votem nele. É por isso que está vendendo mentiras ao povo de Israel. That's why he's selling lies to the people in Israel. And one day they're going to learn how it was, I would say. E um dia eles vão entender como foi. Eu diria que o resultado desta guerra não é tão desastroso para os Estados Unidos quanto é para Israel. Porque os Estados Unidos, afinal, para ser honesto, não precisam estar na Ásia Ocidental. Podem manter relações com todos esses países da Ásia Ocidental, se deixarem de lado a agenda israelense. Esse é o problema. E com o passar do tempo, todo mundo, de alguma forma, entende que a agenda israelense é a política externa dos Estados Unidos. Mas repito,
A dissuasão é a agenda para a continuação da guerra iraniana na Ásia Ocidental. Iranian war in the West Asia. It was mentioned yesterday by the Foi mencionado ontem pelo general Naqvi, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, que todo o conceito é de dissuasão. Mas não é só para o Irã, é para toda a região. Significa pôr fim à ocupação. A ocupação precisa acabar. E eu vejo todos os sinais, tudo, cada movimento que está acontecendo, até mesmo com o pacto militar entre a Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. De alguma forma, muitas pessoas não veem isso como um sinal positivo. Eu vejo como um sinal positivo para a região. Porque se você quer pôr fim a essas guerras intermináveis, Iraque, Irã, tem sofrido muito por muitos anos. Quando falam da catástrofe no Iraque e no Afeganistão, dos Estados Unidos, dessas duas guerras no Iraque e no Afeganistão, é preciso imaginar como essas guerras intermináveis nesses dois países influenciaram o Irã. Endless wars in these two countries influenced Iran. Imagine a country under tremendous sanctions. Imagine um país sob sanções tremendas e você leva a guerra a esses países, além de uma imigração enorme. Essas pessoas desesperadas, sabe, saindo do Afeganistão, indo para o Irã. Uma pressão enorme sobre o Irã e sobre a economia. O mesmo vale no caso do Iraque. Ninguém quer que seu vizinho seja pobre, seja destruído. É por isso que você vê que, apesar da pressão tremenda sobre Vladimir Putin, ele não está destruindo a parte ocidental da Ucrânia. Ele sabe o que aconteceu no Iraque, no Afeganistão. Ele sabe que, se destruir a Ucrânia, isso significa que ele vai enfrentar um desafio enorme por uma década, mais de uma década, ou talvez por, não sei, pelo menos 20 anos. I don't know, 20 years at least. That's why he's not attacking, he's not destroying infrastructure. É por isso que ele não está atacando, não está destruindo a infraestrutura e todos aqueles prédios, pontes, na parte oeste da Ucrânia. Ele sabe o que aconteceu no Iraque e no Afeganistão. Essa é a experiência do Irã. O Irã, como país, foi influenciado pelos Estados Unidos, por aquelas guerras no Iraque e no Afeganistão. Eles colocaram muita pressão sobre o Irã e sobre a economia. Imagine só as sanções, junto com essa guerra nas suas fronteiras, e a questão da segurança, chegando ao Iraque e ao Afeganistão. Como isso foi difícil? Muitas pessoas perguntam, por que o Irã, por que a inteligência iraniana era tão fraca antes de a guerra começar, em junho de 2025? Vocês se lembram da enorme rede de espiões israelenses dentro do Irã? Então, quando você tem dois países que foram destruídos por ataques americanos, essas pessoas vão entrar e sair. É muito difícil controlar as fronteiras, porque imagine a ligação entre o Irã e o Afeganistão. Eles basicamente falam a mesma língua, falam persa. O povo do Afeganistão e o povo iraniano falam a mesma língua. Eles falam a mesma língua e são persas. E com o Iraque é a mesma coisa, são muçulmanos xiitas. Há muita conexão entre os dois países. E é muito difícil controlar as fronteiras por causa desses enormes laços culturais entre os dois lados. Então, essa foi uma das principais razões pelas quais eles criaram essa enorme rede. Não foi apenas o Mossad entrando, não. Foi o Mossad usando a guerra americana no Iraque e no Afeganistão, abusando dessas guerras, enviando pessoas, preparando essas pessoas, treinando essas pessoas e mandando-as para dentro do Iraque. E as pessoas sabem disso. O governo sabe disso. E o Irã não quer mais isso. Eles querem pôr fim à guerra na Ásia Ocidental. Para eles já basta. Basta. Guerra contra o Iraque por 8 anos. Os Estados Unidos apoiaram o Iraque. Imaginem o que os Estados Unidos fizeram no Iraque contra o Irã. Nem mesmo na Ucrânia aconteceu isso. O apoio que estão dando à Ucrânia, eles já vinham dando à Ucrânia. Eles deram ao governo do Iraque, ao exército iraquiano, armas químicas para serem usadas contra o povo iraniano. E elas foram usadas. Ao mesmo tempo em que deram armas químicas aos iraquianos, ao exército do Iraque, para usar contra os iranianos, eles pressionaram, sabe, todos esses países pelo mundo a não enviar, a não ajudar o Irã, a não enviar máscaras ao Irã,
máscaras de gás, porque eles precisavam usar essas máscaras para não serem afetados por esses produtos químicos. Eles fizeram de tudo, e essas pessoas sabem disso. Quando você fala do novo chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã, Rezaei, o general Rezaei, ele foi chefe da Guarda Revolucionária por 8 anos. He was the head of IRGC for 8 years during the war. Durante a guerra, no total, ele foi comandante da Guarda Revolucionária por 16 ou 17 anos. Mas durante todos aqueles 8 anos da guerra com o Iraque, ele comandou a Guarda Revolucionária. Ele conhece a realidade do que aconteceu, sabe do que os Estados Unidos são capazes, ou foram capazes, e como trataram o Irã desde que aconteceu a revolução no país. Então, esses são problemas enormes. Isso não vai ser algo superficial, resolvido em 2 dias. Quando você se volta contra um povo e apoia um país irmão, eu diria, o Iraque, contra o Irã por 8 anos, e depois volta de novo, ataca o Iraque, e depois volta para o Afeganistão. Então não funcionou. Voltaram, atacaram diretamente o Irã e mataram civis, mataram aquelas estudantes. Mais de 4.000 pessoas foram mortas durante a guerra. Mais de 4.000 civis. Então, esse é o significado de inimigo. Para os iranianos, esse é o próprio significado de inimigo. Mas afinal, eles não vão se deixar consumir pelo ódio. Eles são muito estratégicos. Sabem que não querem que essa guerra continue. Querem pôr fim a essa guerra de forma permanente. É por isso que falam em dissuasão. Não estão falando em atacar. Perguntaram ontem ao comandante iraniano: vocês vão destruir Israel? Vão lançar uma bomba nuclear contra Israel, se conseguirem bombas nucleares? Ele respondeu: não precisamos fazer isso. Toda a questão de Israel diz respeito às pessoas que vivem naquela terra. Todos eles juntos, uma pessoa, um voto. Vão lá e votem. Vocês querem. Essa tem sido a política iraniana desde que a revolução aconteceu no Irã. E hoje vocês veem que eles estão ficando cada vez mais ousados. Isso significa que ninguém. Eles não querem, eles sabem a importância daquela terra. É uma terra sagrada. Então vamos ver o que vai acontecer. Acho que eles vão conseguir. Até agora, eu diria que quando se trata do Líbano, podemos ter certeza de que a Síria não vai fazer nada contra o Líbano. E suponho, eu diria, que o Líbano, o Hezbollah, está mais do que preparado para lutar, para voltar à luta. Lembrem-se do momento em que o embaixador israelense na ONU disse que eles têm um enorme problema estratégico na parte sul do Líbano, que é a estratégia do Hezbollah de usar drones, FPV, de usar emboscadas no sul do Líbano. Israel não tem solução para isso. Ninguém tem solução para isso. Então a questão seria, mais cedo ou mais tarde, Israel terá de se retirar do Líbano. Eu diria da Síria. Isso depende da Turquia. Depende das políticas da Turquia. Eles vão se alinhar ao Irã e a outros países da região. Vão forçar Israel a sair da Síria. E então chegamos à Palestina. Eu não acredito, nem por um único momento, que a causa palestina tenha desaparecido, esteja acabada e vá permanecer assim para sempre. Para sempre. Esse povo sacrificou tudo pela sua terra. E vai conseguir sua terra. Vai recuperar sua terra. Tenho certeza. Tenho certeza disso porque vejo o movimento político, o movimento estratégico na região, e ele não favorece Israel em nada. Muito obrigado por estar comigo hoje e até breve. Tchau, tchau. Bye bye.